Então, eu quero abrir com você hoje a Bíblia, que está aqui então em João 10, versículo 26. Então nós vamos falar de como ouvir a voz de Deus. Quem aqui já teve dificuldade? Quem aqui já orou pedindo: Deus, me ensina a ouvir a tua voz? Porque o que todo ser humano precisa é ouvir a voz de Deus. Mas eu já vou compartilhar isso. Vamos ler primeiro, senão eu já vou entrar aqui. Então, João 10, versículo 27 diz assim: as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Aqui quem está falando é Jesus. Jesus está dizendo que as ovelhas dele conhecem a voz dele. Quem são as ovelhas de Jesus? As ovelhas de Jesus somos nós. E aqui ele diz: elas me conhecem e elas ouvem a minha voz. Então, nós somos as ovelhas de Cristo. E precisamos ter essa comunhão com o Espírito de Deus, a ponto de quê? De reconhecer quando é Cristo, Jesus, o nosso pastor, quem está falando conosco. E por que muitas pessoas acabam confundindo a voz de Deus com a voz da carne, com a voz dos nossos próprios pensamentos? Então nós somos seres tricotômicos. E por sermos seres tricotômicos, nós somos corpo, alma e espírito, né? O corpo é a carne. Então, esses três falam o tempo todo. O Espírito Santo de Deus, ele fala dentro do nosso espírito. E a nossa alma, ela todo tempo ela tem sentimentos, ela tem ali um monte de sensações e ela todo tempo está tentando manifestar a vontade dela, tentando manifestar o desejo dela. Então a alma também fala. A nossa carne, ela tenta nos sugerir também um monte de outras coisas. Então a carne, ela também fala. E Deus, como ouvir a voz de Deus? Como reconhecer a voz do pastor que Jesus está dizendo: as minhas ovelhas me conhecem? A minha mãe, ela sempre me ensinou dizendo assim, ela tinha umas ovelhas quando morava na colônia e as ovelhas escolhiam ela. Ela dizia que as ovelhas escolhiam uma pessoa, então quando ela saía para fora, as ovelhas já vinham. Quando ela falava, as ovelhas paravam e ouviam, elas obedeciam a minha mãe, elas escolheram alguém. Então a ovelha, aqui Jesus usa do modo figurativo a ovelha. Por quê? Porque a ovelha escolhe um pastor para seguir. Se os outros chamarem, ela não vai. Ela só ouve a voz daquele pastor, ela só obedece a voz e o comando daquele pastor e ela só segue ele. Então por isso que a ovelha aqui é citada. E o que Cristo quer de nós? Que nós sejamos como ovelhas, atentas a ouvir a voz de Deus. Que nós venhamos reconhecer a ovelha, o animalzinho ovelha, ela reconhece. Ela sabe quem está falando com ela. Ela reconhece pela voz se é o pastor que está guiando ela, que está falando, ou se é outra pessoa que está falando com ela. E por quê? Que muitos de nós, muitos seres humanos, muitas vezes acabamos errando em muitas coisas na nossa vida. Por quê? Porque nós não ouvimos a voz de Deus. Porque Deus o tempo todo ele está nos alertando de perigos. Deus o tempo todo está nos alertando para que a gente não venha tomar decisões erradas. Então, não é a falta da comunicação de Deus e do homem. É a falta do homem ouvir aquilo que Deus está falando. Deus, ele está falando sempre, a todo tempo Deus, ele está manifestando a vontade dele, a todo tempo Deus, ele manifesta a vontade dele. Vamos lá para o princípio da palavra de Deus em Gênesis. Em Gênesis, quando Deus, ele criou ali Adão e Eva, a Bíblia diz que à tardinha ele vinha falar com Adão. À tardinha Deus vinha e ele se comunicava ali com Adão. Só que quando que Adão perdeu isso? Quando que o homem perde a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, perde a sensibilidade de reconhecer a voz de Deus? É quando Adão caiu em pecado. Quando Adão cai em pecado, ele agora, esse laço ele é um pouco rompido, porque antes a carne não governava o homem. Pega essa chave. Antes do pecado, o homem era governado pelo Espírito, era governado por Deus. Mas quando ele peca, agora a carne passa a governar o homem. E por isso hoje nós temos uma luta, uma batalha espiritual tão grande entre a nossa carne e o nosso espírito. Por quê? Porque o espírito precisa tomar de novo o controle da nossa vida. E para o espírito tomar o controle da nossa vida, a carne tem que morrer. O espírito precisa vencer essa batalha. A carne precisa perder. Então, por isso que a gente tem uma luta tão grande.
Por que que Adão antes não tinha? Porque ele não era governado pela carne. Então, facilmente ele falava com Deus, facilmente ele tinha um acesso a Deus o tempo todo. Ele era amigo de Deus, ele era íntimo de Deus. Quando vem o pecado, agora esse laço foi quebrado. E através de Jesus Cristo, agora há uma restauração. Então Jesus vem para restaurar a comunhão que Adão perdeu. A comunhão que é do homem e a comunhão que é de Deus. E como restaurar essa comunhão? Então nós temos aqui sentidos espirituais. Nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Então, nós temos um corpo espiritual que significa que nós temos olhos espirituais, ouvidos espirituais, sentidos espirituais. E para que nós precisamos ativar esses sentidos espirituais que ao longo do tempo foram perdidos. Como que o homem consegue ouvir a Deus? Quando ele aceita Jesus, então, através do sacrifício de Jesus, essa união que tinha sido quebrada, ela volta a ser restaurada, mas agora nós estamos caminhando para um outro princípio, que é o quê? Resgatar agora, ativar os nossos sentidos espirituais, porque a voz de Deus não se ouve com o ouvido carnal, porque Deus é espírito, ele fala espiritualmente. Então, os nossos ouvidos carnais não conseguem ver o mundo espiritual. Mas existe sim uma forma de nós conseguirmos ver o mundo espiritual. É quando os nossos olhos espirituais, eles são abertos. Então a gente tem o dom, né, ali de visão aberta, de visão fechada, que é visão fechada não é que a pessoa não vê, é um outro tipo de visão. E isso tudo precisa ser o quê? Ativado na nossa vida. O nosso olfato precisa ser ativado para que a gente venha conseguir ouvir a voz de Deus. Então, o nosso sentido espiritual muitas vezes está bloqueado. E é por conta desse bloqueio que nós não conseguimos ouvir a voz de Deus e acabamos confundindo a voz de Deus com a voz da nossa própria carne, com aquele sentimento que nós mesmos temos. Então, o que é a voz de Deus? Às vezes nós estamos esperando Deus vir e falar com voz de trovão. Muitas vezes nós estamos esperando um relâmpago aparecer, alguma coisa assim. Não, a voz de Deus é a voz mais simples de ser ouvida, e por ser tão simples que muitas pessoas acabam confundindo a voz de Deus. Por quê? Porque como ela é simples, as pessoas estão esperando por algo maior, por algo mirabolante que vem acontecer quando Deus fala. Ah, vou sentir um choque elétrico, vou sentir um arrepio, né? Não, a voz de Deus é um sentimento. Deus fala no nosso espírito. O Espírito de Deus está no nosso espírito. Então, o Espírito Santo de Deus, ele se assenta no nosso espírito. E aonde ele fala? No espírito. É um sentimento. Sabe quando você está ali parado e de repente vem aquele sentimento? É algo fraquinho, é algo genuíno, é algo simples. Quase não se dá para perceber. Por isso que o nosso espírito precisa estar calmo. Sabe qual é a chave para ouvir a voz de Deus? Às vezes a gente precisa tomar uma decisão logo, ou às vezes a gente está muito angustiado, quer uma resposta de Deus, está passando por um problema, quer uma resposta de Deus, e aí a gente está com o espírito agitado. E quando o nosso espírito está agitado, a gente ora, a gente clama a Deus, vai na vigília e não ouve a voz de Deus. Por quê? Por causa da agitação do nosso espírito. E muitas vezes a gente atribui isso como que Deus não está falando. Só que Deus está falando. O problema é que eu preciso aquietar o meu espírito, aquietar a minha alma. Deus, ele fala na mansidão. Então, quando o nosso espírito está calmo, quando a gente relaxa, quando a gente suspira profundo e quando a gente fica meditando ali na palavra de Deus, aquela meditação traz a voz de Deus. Aí você compreende que é um sentimento puro, um sentimento genuíno, é uma voz calma. A voz do Espírito de Deus, ela é uma voz muito mansa que vem ao nosso coração. E por isso que é uma dificuldade de ouvir essa voz. Então, quando você estiver agitado, você não vai conseguir ouvir a voz de Deus. Quando você estiver atribulado, quando você precisa que Deus fale rápido, você já fica nervoso. Quando você está ansioso, você já está muito ansioso e não consegue ouvir a voz de Deus. Então, ouvir a voz de Deus não é uma habilidade. Ouvir a voz de Deus não é uma habilidade que você ganha ao longo do tempo, não é uma habilidade que você nasce, eu nasci já com essa habilidade de ouvir a voz de Deus. Não, isso não existe, isso não é verdade. Ouvir a voz de Deus é um sentido.
é um sentido espiritual, e esse sentido espiritual precisa ser aguçado por nós, e nós vamos aprender aqui como nós vamos ouvir essa voz de Deus, amém? É um discernimento, nós precisamos discernir quando é a voz de Deus, quando é a nossa voz, né? E quando a nossa carne está falando, quando é a nossa alma que muitas vezes está gritando dentro de nós e nos confundindo, e aí a gente acaba tomando uma decisão errada e dizendo que quem falou foi Deus. Quantas pessoas eu conheci? Quantas pessoas vieram até mim e disseram, eu tive uma resposta de Deus, Deus mandou fazer tal aliança, foi lá, fez a aliança e a aliança deu errado. Quantas pessoas já se moveram dizendo, era a voz de Deus, foi Deus que me falou, o casamento deu errado, o namoro deu errado. Por quê? Porque aquela pessoa não estava discernindo, era a voz da carne que estava falando e não era a voz de Deus que estava falando. Então, conhecer a voz de Deus e diferenciar a voz de Deus da voz da nossa carne é a chave. E como? Tendo a primeira chave é intimidade com Deus. Porque como que você vai conhecer e discernir a voz de alguém que você não conhece? Como que você vai discernir a voz de alguém que você não passa tempo com aquela pessoa, que você fala com ela 1, 2 vezes na semana? Como que você vai reconhecer aquela voz? Então, o processo da intimidade, do conhecer, do saber como Deus fala, vai destravar e vai abrir o seu sentido espiritual. Por exemplo, você tem ali o seu marido ou o seu filho, né? Tem o seu filho que você conversa todo dia com o filho. Tá todo dia ali tendo essa comunhão com ele, almoça, senta, janta. Então, quando esse filho liga para você no telefone, ele não precisa dizer quem é. Ele só fala com você e diz assim, mãe, ou às vezes, né, não diz mãe, eu falo o seu nome. Você, pela voz, sabe que é o seu filho que está falando. Você não precisa nem de confirmação. Quando a gente tem intimidade com uma pessoa, ou também como com o marido da gente, como alguém mais próximo, pode até tentar passar um trote no telefone para você, não tem como. Você conhece a voz daquela pessoa, porque você está acostumado, habituado a ouvir aquela voz. O seu sentido espiritual já reconhece aquela voz, sabe quem é o seu próprio corpo físico, porque a voz de uma pessoa humana, nós ouvimos ela no nosso sentido humano. Então, o seu sentido humano, ele também tem esse poder de decorar a voz das pessoas aqui. Então, o nosso corpo físico, os nossos ouvidos físicos, eles também decoram a voz de quem você fala. Quando você liga ali a televisão de algum pastor ou alguma novela, uma notícia, não sei, se você olha isso, você decora a voz daquela pessoa e você tá lá no quarto, começa a falar aquela voz, você diz, é a notícia, tá na RBS, eu sei quem tá falando. Por quê? Porque o seu sentido físico, o seu ouvido físico decorou a voz daquela pessoa e você reconhece. Assim é o nosso sentido espiritual. A gente precisa trabalhar o sentido espiritual para ouvir a voz de Deus e com o tempo ele vai ser ativado e ele vai reconhecer quando é o próprio Deus que está falando conosco. Então a chave é o quê? A intimidade. Quanto mais você passa com Deus, mais você conhece de Deus. Quanto mais você fica com Cristo, mais parecido com Ele você fica. Então, quando Ele for falar conosco, a gente tem certeza de que é Ele que está falando, porque a gente reconhece a voz dele. Então, a voz de Deus, ela sempre, outra chave, a voz de Deus sempre está alinhada às Escrituras Sagradas. Então, sempre Deus, ele nunca vai falar contrário à escritura sagrada dele. Então, sempre que você ouvir a voz de Deus e que você tiver uma dúvida se é Deus ou não que está falando, vá para a escritura sagrada. Deus, ele nunca vai falar algo diferente do que a própria palavra dele diz. A palavra de Deus está alinhada com aquilo que Deus fala. Como que Deus, ele fala comigo? Para Deus falar comigo, eu tenho já essa facilidade para ouvir a voz de Deus e é sempre do mesmo jeito que eu ouço a voz de Deus. Deus pode falar com cada um de nós de uma maneira diferente. Deus não fala da mesma maneira com todos. Então, a minha experiência em ouvir a voz de Deus é assim. Eu vou lá no meu quarto, eu alinho o meu espírito, acalmo o meu espírito, alinho, eu esvazio a minha mente do mundo aqui fora, conecto a minha mente a Jesus Cristo e eu começo a meditar na Escritura Sagrada.
é bombástico. Segundos de meditação. Segundos. Deus já tá falando e tá bombardeando assim. Deus já tá bombardeando coisas assim pra mim. Então, por exemplo, se eu sou convidada para pregar em algum lugar, para fazer alguma coisa, para fazer uma live, o que eu preciso fazer? Qual é o tema? O que eu vou pregar? Aí sabe, queridos, sem abrir a Bíblia. Eu iniciei meu ministério. Quando eu precisava procurar e pregar uma palavra, eu não precisava abrir a Bíblia. Por quê? Porque eu já tinha comunhão com a palavra, eu já li a Bíblia constantemente. Então, quando eu estava ali e alinhava o meu espírito, bombardeava informações profundas sobre a palavra de Deus, que eu tinha que parar, pegar um caderno, acender a luz e começar a anotar o que Deus estava falando. Por quê? Só que naquele momento que eu alinhava a minha mente, que eu alinhava, né, o meu espírito com Deus, eu começava a meditar na Escritura, a me lembrar daquilo que eu tinha lido essa semana na Bíblia, a me lembrar daquilo que eu tinha lido no passado, a me lembrar de um versículo bíblico e imediatamente eu tinha toda e tenho toda a revelação que eu preciso para falar de Deus. Então comigo Deus fala assim, tempos de dificuldade, que eu precisava de uma resposta de Deus. Teve um tempo difícil que eu passei. Senhor, eu preciso uma resposta, eu preciso uma palavra. E não conseguia, sabe? Vim aqui no meu quarto de oração, abri a Bíblia. E simplesmente Deus tinha dito um versículo. Eu abri esse versículo, comecei a meditar nele. Eu tive todas as respostas que eu precisava de Deus. Sabe? Parece que a palavra que você tanto antes pregou, aquele versículo que não tinha nada a ver com você, naquele momento que você medita buscando uma resposta, parece que ele está desenhando a sua vida. Parece que ele está falando só sobre você. Parece que quando ele foi escrito para nós, sabe? A gente entra numa realidade muito profunda em Deus. Esses dias atrás também eu precisava de uma resposta de Deus de novo, que foram coisas que marcaram na minha vida. E eu vim aqui no meu quarto, peguei ali as minhas pregações. Eu tenho ali, eu acho que umas 300, 400 pregações. Agora estou imprimindo elas para fazer um livro para mim. E eu comecei a meditar e olhar aquelas pregações assim. Daqui a pouco eu parei numa, como se abrisse uma janela sobre mim, e Deus ele começou a falar comigo claramente na palavra dele. E quando ele fala na palavra, não tem erro. Não tem como errar, querido, aquilo que ele falou na palavra dele. Eu estava dizendo naquele momento, só para você ter um exemplo, eu estava dizendo, Deus, as minhas agendas, foi uma das coisas, né? As minhas agendas um pouco pararam, né? E esse ano eu não saí muito para ministrar fora, ministrei mais na minha igreja, foi um ano que eu fiquei resguardada. E ano passado, que foi um ano que eu tive que a minha mãe estava muito doente no hospital, eu ministrei assim, meu Deus, eu tinha 3, 4 agendas às vezes na semana, eu estava muito cansada, eu ministrava muito fora. E naquele momento, para você ver como Deus fala, naquele momento eu peguei na mão uma palavra que falava da viúva e do azeite. A viúva que foi até Eliseu e disse, eu não tenho nada em casa e tenho uma dívida para pagar. E ele disse, vai, pega vasos emprestados, fecha a porta da tua casa e começa a derramar o azeite. E o que Deus, quando eu peguei aquela palavra, disse, eu fechei a porta. Porque realmente as agendas tinham sido fechadas. O Senhor disse, eu fechei a porta, tu estás dentro da tua casa com a tua família para gerar o óleo. Lembra da passagem? Que a mulher tinha só um pouquinho de óleo e o profeta disse, pega um monte de vasilhas emprestadas e vai virando óleo. Mas como se ela tinha só um pouquinho? Porque Deus ele foi multiplicando, ele gerou mais azeite. Então naquilo o Espírito Santo disse para mim, eu fechei a porta, você está fechada aqui para gerar o azeite, para algo extraordinário que eu tenho para você lá na frente, você vai precisar de muito azeite. E eu entendi que Deus estava trazendo uma resposta como outras também. Então a chave para você ouvir a voz de Deus é meditar nas escrituras sagradas. Quanto mais tempo você passa orando e falando com Deus, mais também você reconhece a voz de Deus. Quando você olha para a Bíblia e você lê a Bíblia, é o próprio Deus falando. Aqui é ele que está falando. Aqui é a própria vontade dele. Então se você quer uma resposta e medita na palavra de Deus, você já tem a resposta aqui, a resposta que você precisa dele. Então, queridos, a intimidade
te faz ouvir a voz de Deus. E foi assim que eu sempre tive essa intimidade e que eu consegui ouvir a voz de Deus. E um dia no meu quarto o Senhor disse para mim: filha, no meu quarto de oração, quanto mais tempo o filho passa com o pai, mais parecido ele fica com o pai, mais ele pega o jeito do pai, mais ele reconhece a voz do pai. Então, o período de intimidade, de ficar mais tempo na presença de Deus, eu não estou falando só de ler a Bíblia e orar na presença de Deus, ficar na presença, ficar com Ele, ter um tempo com Ele. Tem momentos que quando a gente cria uma intimidade no nosso quarto de oração, quanto mais tempo você ora em determinado lugar, você vai criando um portal da glória de Deus. E quando você vem para esse lugar, esse portal da glória de Deus, ele se abre. Então você chega para orar, o portal já está aberto. Você chega para orar e você já entra nesse portal da glória de Deus que você criou dentro do seu quarto. Então quando a gente entra e o portal da glória está aberto, tem momentos que a gente não consegue orar. Tem momentos que a gente não consegue falar. A gente fica ali quietinho. Eu tenho esse momento aqui no meu quarto, aonde eu entro e o portal da glória já está aberto. Queridos, quando tem um portal aberto, quando a glória está descendo, você não ora mais, porque eu fico bem quietinha, eu não me movo, eu fecho os meus olhos e fico sugando aquela unção, eu fico sugando aquela presença e eu não tenho coragem de falar, porque o que parece para nós naquele momento é que se a gente falar uma palavra, a gente vai perder aquela presença e aquela glória. Então, quando você inicia uma intimidade com Deus, é difícil orar, é difícil ficar, é difícil ter palavras para orar. Mas quando você permanece, quando você tá firmado nisso, quando você é teimoso, como eu digo, tem que ser teimoso, tem que ficar ali com Deus. E quando você persiste, essa era a palavra. A próxima vez que você, com o tempo, depois de 1 ano, depois ali você entra naquele quarto, a glória já tá ali esperando você. Você fala 2, 3 palavras, rompeu. O teto de bronze rompeu. É como se a gente entrasse para orar e ter intimidade e tem um teto assim sobre nós, sabe? E a gente vai orando para tentar romper. E enquanto o teto não rompe, parece que a oração não flui, parece que a oração não vem, a adoração não vem. Só que depois de um tempo, de tanto você bater com a oração nesse teto, de tanto você render o seu espírito, aí depois de 1 ano, 2, você entra, já está aberto. E quando você entra, muitas vezes a gente não fala. A gente tem a intimidade, que é o que? A gente fica. A gente fica com Deus. A gente fica na presença dele. A gente não quer se mover. A gente fica quietinho assim porque a gente tem medo de sair daquele lugar. A gente tem medo de falar uma palavra e estragar tudo, porque quando a nuvem de glória desce, a gente não pode falar, porque senão ela é muito rápida, ela vai embora. Então a gente fica ali e a gente começa a ouvir a voz de Deus, a gente começa a ouvir a voz do Espírito de Deus, a gente começa a ter comunhão. O segredo para ouvir a voz de Deus é ficar com Ele. Os momentos que eu fico debaixo da nuvem aqui, eu não falo, eu não preciso orar, eu não preciso clamar. Claro, eu tenho meu momento de oração, mas eu só fico na presença dele. São experiências que a gente vai tendo. E assim a gente vai reconhecendo a voz de Deus. Então, pra gente ouvir a voz de Deus, existem maneiras, né? Deus fala em sonhos. Deus, ele falou com José em sonhos. Usou José para revelar o sonho também de Faraó. Então, tem várias passagens na Bíblia onde Deus, ele falou em sonhos e Deus continua falando em sonho. Como saber se esse sonho é profético? Esse sonho, existem algumas evidências que mostram que o sonho é profético. Primeiro, é como se você tivesse vivido naquele sonho. O sonho profético é aquele que marca você. O sonho profético, você lembra dele, de tudo que você viveu dentro do sonho. Não é um sonho que você esquece. O sonho profético é um sonho que vai impactar a sua vida. E como ter a revelação desse sonho, onde Deus está falando com você? Compare ele com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz também a revelação dos sonhos. Então, ore também e peça que Deus vai revelar para você o que esse sonho está querendo dizer com você. Deus fala através da palavra dele, Deus fala também através da oração. Você já teve experiência com Deus através da oração, Deus falando com você? Então, como que é essa experiência? Eu já tive dessa experiência. A experiência é assim, a gente entra para orar, a gente entra para falar com Deus e começa a orar. E de repente a gente começa a orar umas coisas muito mirabolantes.
meu Deus. E quando a gente se dá por conta, a gente está trazendo uma resposta de Deus na nossa boca, falando para nós mesmos. E aí a gente ora e a gente chega a parar assim no meio da oração e diz, meu Deus, o que é isso? O que está acontecendo? Deus, ele começa a nos revelar na oração aquilo que ele está falando, e a nossa própria boca profetiza aquilo que ele vai fazer e aquilo que ele já está falando. E às vezes eu paro porque, poxa, eu tenho que anotar isso aqui. Então teve muitas vezes que eu entrei para o meu quarto de oração com um caderno e com uma caneta, porque Deus começa a falar, eu paro tudo, acendo a luz e eu tenho que anotar muito rápido, porque a gente vai sendo bombardeado, a gente faz um download do céu, sabe? E a gente começa a ser bombardeado. Então, Deus, ele fala quando você ora. Também tem uma chave. Deus, ele fala através da sua própria boca em oração, coisas mirabolantes, assim que você começa a falar e diz, meu Deus. E Deus também fala quando você para de orar, alinha o teu espírito e fica ouvindo a voz de Deus. Você para pelo menos depois da sua oração, fica 10 minutos parado e aí você diz, Deus, agora eu quero te ouvir. E fica ali em espírito de oração, coloca um fundo musical para tocar e fica ali, e daqui a pouco você vai sentir no teu espírito que Deus, ele vai começar a falar com você. Deus fala através de profetas. Quem aqui, coloca a mãozinha. Quem já recebeu uma profecia de alguém, coloca a mãozinha aí. Quem já recebeu uma profecia, você estava no culto, de repente o profeta olhou, veio na tua direção e disse, Deus falou que vai fazer isso, você vai viver isso, você vai viver aquilo. Como saber também se essa profecia ela é verdadeira? Então, nem toda profecia vem de Deus. A Bíblia fala, né, que existem por aí muitos falsos profetas. E um profeta pode errar uma profecia? Pode errar. Ele também é carne e espírito. Ele também pode uma hora revelar algo para alguém movido pela carne e não pelo espírito. E talvez ele não perceba. E é porque ele tem pecado? Não, isso é normal. Porque talvez naquele dia ele não estava tão conectado com Deus e acabou querendo profetizar e acabou profetizando alguma coisa errada. Como saber se essa profecia é verdadeira? Agora vai uma chave importante. Todo profeta que entrega algo para você está alinhado com aquilo que Deus já havia falado no teu coração. Não é novidade para você. Aquilo que o profeta profetizar para você não pode ser uma novidade. É algo que Deus já havia meio que falado no teu coração, sabe? Aquilo já passou uma vez pela sua mente que aconteceria. Aí vem um profeta e diz, eis que te digo, Deus vai fazer isso e aquilo. É de Deus, pode validar essa profecia. Então sempre você já teve um sentimento de que aquilo ia acontecer e vem alguém e fala que vai acontecer, de fato aquilo é uma profecia verdadeira e vai acontecer. Então, quando o Espírito Santo de Deus, ele fala conosco, ele traz paz para o nosso coração. A evidência da voz de Deus é uma paz no nosso espírito, é uma paz no nosso coração. No momento que Deus fala, não há dúvida. Não se tem dúvida, porque Deus, ele fala claramente. Naquele momento vem aquela paz muito grande, naquele momento vem aquela alegria muito grande e você sabe que é Deus que está falando com você. Agora, queridos, eu vi esse tempo, tinha uma reportagem de uma mulher e um pastor, e essa mulher e esse pastor disseram que a mulher ou o pastor, não me lembro, alguém teve uma visão e Deus disse para aquela mulher casada, vai dormir com aquele pastor e tu vai ter que ter um filho com ele. Ela disse que Deus falou em sonho, falou com o pastor. Tá numa reportagem aí do Globo Repórter, isso faz anos. E aí eles até fizeram reportagem. E o pastor concordou, a esposa do pastor concordou, o marido da mulher concordou e ela teve o filho com o pastor. Agora você me diz, era Deus falando? Deus não fala contra a própria palavra dele, isso é adultério. Deus não vai falar contra a palavra dele. Esses dias teve uma pessoa conhecida que teve fazendo um serviço aqui em casa e dizia assim, que Deus mostrou para ele que ele ia conseguir uma mulher bem mais nova do que ele e tal, e que Deus falou claramente para ele. E o rapaz era casado. Foi Deus que falou para ele. Então, queridos, esse tipo de coisa Deus não faz. Então, quando Deus falar com você, olha para a palavra. Ele não vai contra a própria palavra dele. Ele não vai mandar você tomar uma coisa de alguém que não é sua, porque ele abomina esse tipo de coisa. Então, Deus não vai falar para você trair o seu marido. E tem gente que acredita que é Deus falando. Tem gente que vem com esse tipo de situação pra gente. E se a gente diz que é o inimigo que falou, porque é o diabo que tá falando, a pessoa se ofende.
A pessoa se ofende de morte. Então, queridos, quando você recebe uma profecia, alinha ela com a palavra de Deus. Se realmente está alinhada com o que Deus disse, uau, vai acontecer. É verdade, nós temos que ter esse cuidado. E por quê que nós temos dúvida referente àquilo que Deus fala? Quem coloca dúvida? Como que acontece a tal da dúvida? Deus fala hoje a respeito com você de algo, por exemplo, assim, dizendo para você, abra uma igreja linda, você vai ter muitos membros, eu vou te abençoar, eu te chamei para ser um pastor e tal. Aí Deus desenha um projeto, entrega e coloca no teu coração. Você guarda aquele projeto no coração e está esperando o momento do cumprimento disso. Porque existe o tempo da promessa e o tempo do cumprimento. E você tem uma caminhada aí no meio. Então você guarda e ora a Deus. Mas quando chegou o tempo que você deveria cumprir a promessa, que as portas todas se abriram para você viver aquela profecia, naquele momento... Eu fui numa igreja que tinha uma falsa profeta e ela não gostou da maneira que eu ministrei. Eu vi que ela estava com a pombagira ali. E no final ela olhou para mim, na minha cara, botou o dedo e diz assim, ela disse que eu estava muito triste, alguma coisa assim com o dedo na minha cara. Eu olhei para ela e disse, em nome de Jesus, a alegria do Senhor é a minha força. Eu citei um versículo bíblico, bem como Jesus, quando o diabo tentou ele, ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu citei as escrituras sagradas para ela, porque se você não repreende, você volta com aquela profecia como se você tivesse aceitado aquela profecia. Então, queridos, quando alguém trouxer uma profecia, algo para você que não vem de Deus, que você sentiu, bateu no teu espírito e já, estranho, em nome de Jesus eu não recebo. Em nome de Jesus a gente tem que repreender, porque senão a gente pode estar sendo amaldiçoado. O diabo usa isso para amaldiçoar, então, as nossas vidas. Então, muitas e muitas vezes, Deus ele fala, e ele pode sim usar um profeta, ele pode usar alguém para falar conosco de alguma forma. Amém, queridos? Então, quando chega o tempo que eu estava dizendo, de você cumprir aquele propósito, abriu as portas, é o momento de você viver o que esperou. Você viu que tudo tá se encaminhando, tudo tá se desenhando para você viver, vem a dúvida. Ai, será que era Deus que falou? Será que eu devo mesmo? Será que eu não me confundi? Aí a gente começa. É ou não é? Coloca aqui quem já não passou por isso. Ai, Deus fala de novo. Deus envia alguém para falar de novo. A gente fica pedindo uma reconfirmação para Deus. Deus agora fala de novo. Deus envia mais alguém, daí eu faço. Deus faz alguma coisa. Não é assim que a gente faz. E Deus ele não vai falar de novo. Muitas vezes ele não vai falar de novo. O que é a dúvida? Eu já passei por muitas vezes por isso também. Quando tava para viver o propósito, ai, e se não for? E se era minha carne? E se é porque eu estava com tanta vontade de fazer, e agora? Então, a dúvida vem do diabo. Por isso que quando Deus fala, no momento a paz e a alegria, você recebe com alegria no teu espírito. A dúvida vem sempre depois, a dúvida vem uns dias depois, a dúvida vem umas semanas depois, e a dúvida significa que é o diabo querendo colocar dúvida no teu coração. Às vezes Deus ele fala, vai na casa de fulano orar por ele que ele está precisando. E aí a gente não vai na hora, se não vai, a gente tem certeza que é pra ir. Nossa, a gente já pega a Bíblia, meu Deus, eu vou lá agora, eu vou orar. E se a gente não vai na hora, chega uma visita e agora você vai ter que depois, passou aquilo ali, começa. Ai, será que eu devo mesmo? Será que foi Deus que mandou? E se a pessoa não me receber? E se ela não querer a oração? E aí a gente acaba desistindo. Então a dúvida, ela vem do diabo. A dúvida vem sempre 1, 2 dias, 1 mês, uma semana depois. Então, se na hora você sentiu paz, então, queridos, quando na hora, aprenda isso, veio paz, alegria no teu espírito, pega essa palavra e para você não esquecer, anota, pega um caderno, meu irmão, olha, isso é chave, compra um caderninho, amanhã você vai lá, compra um caderninho, tá? Coloca na cabeceira da tua cama, tudo aquilo que Deus falar com você, anota naquele caderno, anota a data, anota o que Deus falou, se você teve um sonho profético, anota o sonho profético e depois Deus ele vai te dar a resposta daquele sonho, vai revelar, anota e guarda, porque quando você for fazer e vier dúvida no teu coração, abre o teu caderno, você vai olhar e vai dizer não, essa dúvida é do diabo, porque nesse dia eu me lembro bem que Deus falou comigo, que era para mim fazer, que eu ia conseguir, que Deus estava comigo. Até mesmo aquilo que Deus fala contigo num culto, numa live, sabe que entrou profundamente no teu coração? Pega, leva o teu caderninho junto, anota aquilo que Deus falou naquele dia com você. Isso é uma chave poderosa para a gente não desanimar na fé.
Então, como que eu faço, queridos? Eu, esses tempos, anotei, eu recebi uma profecia linda, anotei tudo. Eu tava, assim, um pouco desanimada. Porque a gente é pastor, mas a gente é carne e osso. A gente também fica doente, a gente também fica triste, a gente fica desanimado, sabe? E eu tava tão desanimada, peguei uma anotação que eu tinha e comecei a ler o que Deus tinha dito que ia fazer. Se, meu Deus, Ele vai fazer. Se Ele disse, Ele vai fazer. E aí eu me animei, as minhas forças se renovaram naquele momento que eu ouvi. Então é bom para você ler, para você dizer, não, aquele dia, aquela palavra foi para mim. Era Deus falando, Deus vai fazer. E isso traz um estímulo muito grande para sua vida. O Espírito Santo que Ele fala conosco, a voz de Deus é sempre confiável. Tá, queridos? Ela não muda. Ai, Deus disse hoje para mim construir uma casa. Vou construir uma casa. Semana que vem, não, marido. Agora lembrei. Deus agora tá falando, é um apartamento. Daqui 2 semanas, marido, peraí. Cancela. Não. Agora é para comprar um carro. Agora mudou o plano, mudou. Deus não muda assim, querido. Ele reafirma aquilo que Ele vai fazer, mas Ele não muda de tempos em tempos. Ele não fica mudando o propósito dele na nossa vida. O que Ele dá é certeiro. O que Ele dá não tem erro. Você pode ir. Ele não vai falar hoje sobre casa e semana que vem sobre apartamento. Ele não vai mudar o rumo das coisas. Ele vai alinhar as coisas para acontecerem. E é aí que muitas pessoas acabam pecando. E é aí que muitas pessoas acabam errando. Amém, queridos? Então, a voz de Deus, ela traz uma segurança. É aquilo e pronto, você pode confiar. Você pode ir quando Deus falar. Você pode fazer que Ele vai estar contigo. Ah, mas pastora, Deus falou, mas tem tanta dificuldade. Pode ir com dificuldade tudo. Deus vai agir dentro da dificuldade. Vai com tudo, vai com força, vai com fé, vai com coragem, porque vai dar certo. Se Ele falou, vai se cumprir na sua vida. Não tenha medo quando Deus falou, mas busque sempre ouvir primeiro a Deus antes de tomar uma atitude.